Boa noite, agora são 8 horas. Teremos daqui a pouco mais uma edição do Bate-Papo Cultural, programa de entrevistas para a disciplina de estágio supervisionado da Uniriter. E eu estou esperando o meu convidado chegar para a gente começar o bate-papo. Eu sou Ulisses Santos e esse é o Instagram Ulisses Santos Jornalista. E ele acaba de chegar. Alô, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, mas não Pois estou é, te tô vendo. tentando aqui, mas tá. Puxa, não tá invertendo aqui a. Puxa, tu sabe, às Aham. vezes dá esse bug aqui. Puta que saco. Ah, sempre. Volta e É, meia é. acontece. Volta e meia passo por Vixe, isso. Maria. Tu quer Pode, tentar sair pode e entrar de ser, novo? Ulisses, pode ser sim. Eu acho. De Tá. repente é melhor. Faça isso. Aí eu te espero aqui. Pode ir lá. Ele saiu, mas ele volta, gente. Fique aí. Vamos ver. Tomara que dê tudo certo. Boa tarde. Boa noite para quem está chegando aí. Boa noite para Débora. Boa noite para Desamos. Que é Leandro. Olha só, ele está de novo. Vamos ver. Tomara que dê tudo certo agora. Vamos lá. Boa noite, Frank Jorge, tudo bem? Alô, tudo bom? Tô tentando aqui ainda. Ah, Agora tá Jesus. tranquilo. Puxa vida. Não, não tá dando ainda. Mas eu tô te Tu vendo. tá me vendo? Agora eu tô vendo uma foto antiga. Mas antes estava te Mas que vendo. estranho. Ó, vê se agora tô vendo uma coisa de chimarrão. É, eu tô tentando inverter. Agora sim, agora tô te Não, vendo. mas, Um óculos mas parecido com o para meu, mim não tá inclusive. vindo. Mas que estranho. Ué? Tu não, tu não te vê? Não? Ó, agora tô te vendo. Tá, Com um monte de livro deixa eu atrás. aguardar um pouco, numa dessas daqui a pouco entra. Mas que, É, de es- repente, mas isso, que isso mesmo. estranho, cara. Bom, igual. Porque, porque pra mim, olha só, Frank, pra mim tá legal a tua imagem e teu Puxa som. vida. Eu não tô me vendo, para mim tá escuro. É, tá Mas tudo. vamos tocar então para não. É claro. Sim. Que legal, cara. Bom, que legal que tu aceitou o Pô, convite, cara. Bom, não, fico maior feliz, cara. prazer, maior prazer. Fico muito feliz. A gente- Essa é então, essa é a sexta edição desse programa de entrevistas que estou fazendo, né? Que eu dei o nome de Bate-Papo Cultural, Sim. né? Daí eu tô aqui recebendo hoje o Frank Jorge, que é o cara que ele é uma referência, né, para as novas gerações e tudo, né, da música gaúcha, especialmente da música brasileira também, né? Frank, tudo bem? Tudo jóia, Como é tudo que jóia. tá? Eu até para variar já chegaria polemizando. Isso de ser, em alguma medida, por ter atuado há bastante tempo com várias bandas, o cara deixou, em alguma medida, modestamente falando, tem algum legado de coisas que o cara já fez. Mas não é uma Sim, regra que eu seja referência para muita gente, talvez, né? Eu só querendo problematizar aqui, sim, mas polemizar, claro. é que Não, isso é uma clareza que eu tenho. Na verdade, outras aham, bandas, outros artistas locais ou internacionais, talvez sejam mais referência, até porque eu venho já há um bom tempo, independentemente de seguir compondo, lançando música, eu venho atuando, seja como professor em universidade, seja atuando em sim, secretarias de cultura, enfim, eu venho atuando em outras coisas e às vezes
eu sigo tocando e cantando, mas não com 24 horas por dia pensando na minha carreira musical. Então, às vezes os artistas ou nova geração, eles estão olhando para alguém que está mais em evidência, seja aqui, seja lá fora, enfim. Então, mas antes de mais nada, muito contente com o teu convite, obrigado, e tuas palavras, né, elogiosas, respeitosas, eu fico agradecido, assim. Eu estava gravando agora no Marquise 51 com a produção do o Cassim, Uhum. lá do Rio de Janeiro. É um disco que começou no Aham. início do ano e deu uma boa parada, um período da pandemia, depois a gente recomeçou a gravar, eu aqui no Marquise, ali na Cristóvão Colombo, né, o pessoal do Marquise 51, e ele lá do Rio de Janeiro. Então, é um disco que Entendi. tá avançando, daqui a pouco, em novembro, vai sair um single aí. E, cara, é isso Legal, aí, cara. estamos aí. Ah, eu vou começar falando contigo, te fazendo uma pergunta, tá? Fazendo referência ao teu. Lá no começo, lá em 1981, né? Aquele cara que entra na banda Prisão de Ventre, né? Lá em 81, lá, pelas anotações que eu consegui encontrar, né? O que aquele cara pensaria ou pensaria quando olhasse, né, pro Frank Jorge hoje, né? Tipo, aquele cara pensaria alguma coisa sobre uma trajetória e tu, por exemplo, quando olha para trás e vê essa trajetória que tu fez na música, né? O que tu pensa, cara? Bah, uma pergunta muito boa, muito ampla, né? Eu já falei outras vezes e não é exagero, assim, o quanto a gente, quando começou a ter uma aula de violão, a trocar uma ideia ou outra sobre música, o quanto a gente não tinha, eu diria assim, a mínima pretensão de ter banda, de trabalhar de verdade com isso. Eu digo isso assim, parece uma coisa até que alguns podem até fazer uma má interpretação. Ah, sim, sim. Daí do jeito que tu tocou as coisas adiante, não, realmente não se dedica. Não, enfim, cada um olha para o que a gente fez de uma maneira diferente. Mas eu acho assim que a gente gostava de fazer som, de pensar em música, de conhecer novas músicas, ampliar a cabeça ouvindo coisas diferentes, como quem gostava também de jogar futebol, de assistir filme, desenho animado na TV. Então a música, ela, muito antes da gente cogitar que ela tivesse que a gente desenvolveria algum trabalho, estudaria isso, trabalharia com isso, a gente tinha um prazer em ouvir música e ir aprendendo a criar alguma perspectiva de alguma linguagem própria a partir de tudo que a gente ouvia, de Celi Campelo, Paixão Cortes, a Beatles, Vanguarda Paulista, Rigo Barnabé. Então, eu digo isso assim, soa muito simplório, muito bobo, mas é a pura verdade, assim, realmente quando teve o Prisão de Ventre, daí em seguida depois, lá em 86 eu vou entrar nos Cascaveletes, aí nos Cascaveletes sim, que a banda já tinha o Flávio Basso, né, falecido agora em dezembro, vai fazer 5 anos já. O Flávio Basso e o Ney tinham tido uma determinada experiência com o TNT. E eles tinham Uhum. tocado em vários lugares, e no Rio de Janeiro, tinham gravado o disco Rock Grande do Sul no Rio de Janeiro, no estúdio da RCA. Então eles tinham um pouquinho mais de experiência do que eu, mas que naquela época era uma super experiência a mais. E daí, quando eu entrei no Cascaveletes, em função deles terem vindo do TNT e já terem passado por gravadora e tocado com outras. Tocado para mais gente, o Cascaveletes ao Natural já foi sendo uma experiência mais intensa, mais profissional. E aí eu tava com 19 para 20 anos. E aí sim que eu fui ter uma. Né, com 19 para 20 anos, tocando nos Cascaveletes, no Bar Ocidente, no Petrópolis Tênis Clube, no interior do estado. Fui adquirindo um conhecimento mais verdadeiro de ensaiar, compor, gravar, fazer show. Então foi um negócio por aí. Então, para não fugir bem da tua pergunta, lá no Prisão de Ventre e antes disso, e aí, pessoal, Saturno Limão.
Então o pessoal que estava o que eu estava lá fazendo no Prisão de Ventre com o Tchê Gomes, com o Marcelo Birk, Baiar Duarte, Filipão, Uhum. era uma maneira, né, não exagerando, a gente está ainda no período da ditadura militar ali, 81, 82, então era uma maneira da gente, muito jovem, tentar ter uma voz, se expressar através da música, através de um figurino estranho, e é isso, assim, eu olhando para trás, né, outra coisa que tu comentou, Uhum. uma das coisas principais, agora eu estou gravando um disco com o Cassim, que é um produtor do Rio de Janeiro, que tem uma super bagagem, gravou meio mundo já, gravou no exterior, gravou discos no exterior, produziu discos no exterior, tem uma circulação grande. Eu trocando muita ideia com ele, eu vejo como a gente sempre aqui estava realizando, gravando, lançando coisas, fazendo shows e de uma maneira muito, né, muito desbravadora, muito vai assim, vai assado, muito longe do que é uma indústria. Não estou dizendo que tudo do mainstream é uma maravilha, mas a gente trabalhando, e isso existe um pouco ainda aqui no Sul, né? Trabalhando, de certo modo, sem condições, assim, sem, né, recursos técnicos, grana, e mesmo assim a gente foi fazendo, foi tocando, né? Então, o que eu olho é isso, assim, Ulisses. Eu tentaria ser um pouco mais exigente com o modo como a gente gerenciou a Graforrest Harmônica, que eu acho que é uma banda que tem uma linguagem, um jeito muito seu, tem muita gente que gosta, mas sempre foi. A gente foi tocando como a gente conseguia, assim. É um problema não só da Graforré, mas muitos outros artistas autorais muito bons que tem aqui, eu conheço vários, que é esse problema da o gerenciamento, agenciamento, né? Tu tem um agente, tu tem alguém que segure o piano de estar te divulgando, te elencando, conseguindo patrocínio, né? O artista aqui, né? Tu compõe, grava, lança, faz a divulgação, né? Cara, o que se eu pudesse, né, voltar no tempo e olhar para alguma coisa e fazer diferente, eu diria isso, assim, que eu investiria mais fichas na Graforrest Harmônica, né, para ampliar mercado, para tocar para mais gente, tocar. Mas mesmo assim, eu gosto de olhar e ver que a gente sempre teve uma pilha musical, uma vontade de tocar, de lançar, né? Mas é por aí, assim. É que essa é o tipo de pergunta que é ruim tu não. O cara ser blasé e dizer, não, eu faria tudo do mesmo jeito, não sei o quê. Não, é legal eu ser sincero e dizer isso. E isso eu já externei para a própria Sim. banda, para o próprio. Hoje está disponível o segundo disco da banda. A banda lançou três, dois de estúdio, um ao vivo. Tem alguma coisa guardada. E eu que fiz como a gente chama, né, o cadastramento digital, o upload. Entrou de ontem para hoje o disco Chapinhas de Ouro. Tá em todas as plataformas e eu que fiz. E SRC, cadastramento. Legal. Mas é isso, cara. Já começou com duas perguntas aí muito boas. Porque assim, a gente, por exemplo, eu acompanhei a tua carreira, né, cara, no Cascaveletes e tudo, e na Graforré também. E essas bandas, elas se marcam também por deixarem, né, digamos assim, para a história, hits, né, cara? Desde tem, Cascaveletes e também a Graforré. Como é que uma coisa que eu fico assim, eu te pergunto também, por exemplo, em dado momento o Patufu grava tu encontra, por exemplo, por aí várias gravações, várias versões de Amigo Punk, né? Que não é necessariamente um rock, vamos dizer assim, sei lá, uma música até um vaneirão, vamos colocar assim, um estilo mais gaudério. Mas eu te pergunto o seguinte, cara, o que que impede uma música boa de fazer sucesso? Porque essas músicas, né, se tornaram hit, né? Mas o que que impede uma música boa de fazer sucesso? Cara, olha só, antes até é bacana que muita gente que me acompanha está entrando aqui, a Daniela Cunha, como é o Thiago Basso, tem um amigo lá de Sergipe também. Mas olha só, cara, Oh, legal. muito legal o pessoal que está prestigiando aqui a nossa live. Cara, isso é que na verdade aquilo que eu comentei antes de
um bom agenciamento, né, uma boa divulgação, uma boa produção executiva de uma banda faz muita diferença, né? Algumas bandas conseguiram, de alguma forma, tendo determinada regularidade de produção executiva, conseguiram se manter estáveis fazendo show, lançando discos com regularidade. Ó, o grande Sandro aqui de Canoas. Mas eu vejo, cara, essas Uhum. músicas, elas não desmerecendo as dos Cascaveletes, várias, e da Graforré, algumas, elas, claro, em alguns estados do país, no decorrer dos anos 90, início dos 2000, com a internet, elas foram ficando um pouco conhecidas. Mas eu não exageraria dizer assim que são fenômenos muito locais, regionais, né? O galera. E não é uma regra que em tudo que é lugar que tu vá do Rio Grande do Sul, no interior, que todo mundo vai gostar, vai conhecer a Graforréia ou Cascaveletes. Às vezes conhecem algumas principais. Mas, cara, essas músicas, elas têm muito a cara, né? As músicas Cascaveletes têm aquela cara daquela poética muito boa e reverente do Flávio Basso, principalmente. Na Graforréia já é aquela mistureba, aquela colagem musical e colagem de imagens. Caiu nas graças, digamos, por mais. Quem é fã da Graforréia normalmente gosta de todo o repertório, não gosta só do amigo punk, nunca diga, empregada. Quem é fã da Graforréia e conhece a banda, gosta do Colégio Interno, Benga Minueto, Bagaceiro Chinelão, literatura brasileira, né? Gosta do pacote de loucura e, em alguma medida, uma psicodelia antropofágica, assim, né? Mas eu insisto, assim, numa questão Insisto com os alunos, assim, sou chato de o quanto todo mundo tem que aprender a ouvir de tudo, né? Tu tem que ouvir música erudita, tu tem que ouvir jazz, brega, e eu vejo assim, eu tô escutando um CD que eu peguei lá no Getúlio, na boca do disco, da Supremes, né? Por exemplo, grupo Girls Group, um girl group americano, de 66, 67, gravadora Motown, e eles gravavam com um capricho, um zelo, né? A captação de som, a mixagem, o pacote, depois com elas o figurino, né? O charme da dança. E eles tinham sim lá uma determinada habilidade, muito além de uma fórmula não, mas eles tinham uma habilidade em fazer músicas falando sobre amor não respondido, sobre tristeza, sobre alegria. Eles sabiam fazer uma música que, puxa, essa música não tinha como não emplacar, né? E a gente, eu já Uhum. diria, assim, por mais que exista no Brasil, óbvio, gente que às vezes tenta compor para agradar um nicho, né? E tem lá o cara que vai compor músicas para abastecer duplas do sertanejo pop aí que existe. O cara tem determinado imaginário para compor e difícil que aquela música acabe não emplacando. Mesmo assim, Uhum. é um terreno muito difícil assim dizer por que determinadas músicas caem no gosto das pessoas, elas acabam curtindo, cantando exaustão, quando vão no show da banda querem ver. E difícil entender porque outras não acabam tendo essa mesma. Ó, o Lucas Rank entrou aí, tava gravando lá no Marquês. Então isso, cara, isso é muito difícil de dizer, né? Como eu falei, eu acho que não só o caso de Cascaveletes e Graforréia, né? Cada banda às vezes é o tipo de letra e a performance, o sex appeal de um cara. No caso da Graforré, a gente tem um anti-sex appeal, há muito tempo o cara tá com sobrepeso. Mas cara, as pessoas gostam, acho, disso também, de determinada autenticidade, né? O cara gosta do repertório porque tem. O cara enxerga numa música da Graforréia algo muito nosso, mas que está ali misturado algo do Rio Grande do Sul, algo da Celi Campelo, algo do Arrigo Barnabé, né? Então, eu acho que a Graforréia, eu diria assim, modestamente falando, uma das coisas mais difíceis de uma banda é conseguir ter um som próprio, assim, né? Isso é muito difícil e acho que a gente
pagando um certo preço, não sendo uma banda massiva, não é uma banda de multidões. Acho que a gente conseguiu isso. A gente tem um jeito de tocar, o meu jeito de tocar contrabaixo, o jeito do Carlo Pianta tocar guitarra, o jeito do Alexandre Birk tocar bateria, o jeito que a gente organiza as canções, o jeito que a gente não organiza os vocais. Não, tô brincando. O jeito que. Então eu acho isso. Eu acho isso, Ulisses, sobre a. É muito difícil falar. Tem caras que realmente emplacaram muitas músicas e, né, sei lá, o Fábio Júnior, o Fábio Júnior, o Latino, o Roberto Carlos, o Marcos Valli, o Guilherme Arantes, o Lulu Santos, né, dei exemplos bem estapafúrdios. Em alguma medida, o Tom Sim, Jobim, o João Gilberto na Bossa Nova, né? Cara, então cada caso é um caso, né? Eu acho que acaba. Eu sou muito otimista e digo isso muito para os alunos. Cara, tem um público que está esperando a tua música, né? Uma música que tu não fez ainda, uma música que ele não ouviu ainda, porque tem público para tudo que é som. Eu gosto muito de dizer isso e eu acredito nisso, assim, né? sim. E porque muitas vezes acontece o seguinte, eu acho, eu não sei o que tu pensa, tu compõe uma música aqui, em Porto Alegre, sabe? E alguém lá no interior do Amapá ouve, ainda mais hoje com os tempos de internet e tudo mais, e se identifica por alguma Sim, citação, por algo sim, que lembrou alguma sim, outra sim. terceira banda, né? E aí se identifica, né? Eu concordo contigo. Tem um amigo aqui, que tá pedindo. Eu sempre esqueço o nome dele, se a live vai ficar salva depois. É. Fica salvo no meu, pelo menos no meu Tá, Instagram fica, mas acho que no teu tá. também, eu acho, não Pois sei. é. Mas fica salvo assim. O engraçado é que pra mim segue, pra mim não aparece, pra mim aparece só o teu rosto, pra mim tá, ficou uma tela preta, né? Mas tá, o meu rosto tá saindo ali. Claro, Pá, sim. que estranho. Né? Meio estranho. Mas aí eu te comentei sobre isso, né? Do cara olhar, ouvir o Ah, sim, som sim. lá num outro lugar e identificar como, Cara, né? isso aí é o que eu tava dizendo, assim, a mesma maneira que o rock and roll lá de Memphis, Tennessee, o Matheus Ávila, desculpa, o Matheus. Memphis, Tennessee, uma música, né, lá do interior dos Estados Unidos, uma música do pop francês, como é? Françoise Hardy, o George Gainsbourg. Cara, uma música do interior da Inglaterra, de Liverpool, se tornou uma música mundial. Então, porque tem a ver com esse aspecto artístico, a amplitude, né, que uma música feita no interior da Inglaterra, ou no interior do Amapá, uma obra de arte do Pablo Picasso, isso aí transcende realmente né, um determinado período e o local onde aquela pessoa viveu e fez aquilo. A arte, não Uhum. exagerando, assim, a arte, acho que tem propostas na área da música muito mais artísticas e herméticas, assim, que acabam também se expandindo, mas a arte tem disso, assim, daqui a pouco alguém. E isso é bacana hoje em dia, eu acho que até pelo Instagram, nesse período da pandemia, eu fiz amizades com muita gente do Brasil inteiro e isso é muito legal. Amigo lá de Aracaju, em Sergipe, né? Não, é Piauí, desculpa, eu falei errado. E amigo lá de Salvador, amigos de Manaus, então, poxa, o cara que acompanhou em algum período da vida a Graforré, o Frank Solo, e o cara se identifica e podendo acompanhar, trocar uma ideia, fica mais legal ainda. Eu acho isso Claro. aí, cara, assistindo, tá sendo um período que a gente. Eu tenho atividades de trabalho como professor, estou gravando disco, atendo o dia a dia da casa, família. Um período ou outro tu assiste um filme aqui, outro ali. Então tu se depara com filmes maravilhosos também, que relatam situações às vezes muito específicas, mas que tu se identifica, né? Tu acaba conseguindo se colocar naquilo que está acontecendo com determinado personagem. E é isso, eu acho, eu fico muito grato, né? Sempre que alguém me procura de qualquer lugar né, do Brasil, algum brasileiro que está no exterior, enfim, eu sempre acho muito bacana, me sinto muito honrado, né? Eu valorizo muito isso.
agora que eu postei a divulgação do Chapinhas de Ouro disponível, todo mundo que dá Uhum. algum ok, que, conferi, babá, favoritei, fiz isso, fiz aquilo, pô, eu dou um alô ali, obrigado, legal, babá, eu tento manter essa Legal. interlocução, assim. Mas a partir dos anos 2000, tu começa a te encaminhar para um outro, digamos assim, outro ramo, né? Começa até porque tu estava num projeto todo diferente, voltado mais para literatura, né? Para leitura, que era o Sarau Elétrico, né? E tu começa, como tu diz, tu começa de repente a escrever, e aquilo resulta em livros, né? Em livro, na verdade, em 4 livros que tu escreveu na época. Queria que tu comentasse um pouco esse teu lado, esse teu perfil, esse teu momento, Pô, né? Lá do começo do século dos anos cara, 2000. deixa eu registrar de novo aqui que entrou grandes amigos, né? Um grande, um É, produtor cultural, fotógrafo, Giovanni Paim, o Brisa Dites também, o Hernando, né? Querido Hernando, Mandy Medeiros, e um amigo aqui comentou que acha, o pessoal da banda que Beethoven lembra um pouco o Papagaio Pandora do Gelson. A música tem isso, assim, a música de é, modo geral tem isso, assim, às vezes uma melodia ou outra numa música que é baixo, guitarra, bateria, é um pouco rock, é um pouco Let It Be, assim, ela tem uma melodia ou outra de outra coisa da música popular. Isso eu nem me espanto. A nossa música ela é misturada mesmo, e do Rio Grande do Sul, desse pessoal que veio antes da gente, assim, Nelson Coelho de Castro, Bebeto Alves, Ney Lisboa, o Gelson Oliveira, ele é um cara mega talentoso, assim, aquela música do Papagaio Pandorga lá, que era trilha do programa Pandorga do TVE, aquela música ela é estupenda, assim, talvez tenha ali perdido uma melodia do Papagaio Pandorga lá no Beethoven mesmo. Depois eu até vou ouvir uma e outra aí. sim. Mas, cara, desculpa, o que tu perguntou mesmo? Não, era sobre, Ah, era tá, sobre tá, as tá, tuas tá. publicações, os teus livros, né? Cara, eu sou um cara muito fã de literatura, assim, eu me vejo muito mais como leitor que escritor, né? Eu tenho uma esposa que durante a pandemia ela se reconheceu poeta. Meu filho Érico, que faz letras, ele escreve. Meu filho mais velho, Rafael Escobar, escreve. A Glória, minha filha, que toca bateria, tá tocando violão agora também, ela gosta de escrever. E eu fiz o curso de letras com muita clareza, que eu queria ampliar conhecimentos de literaturas de outros países, e eu queria ser escritor, isso ficava na minha cabeça, né? Eu lendo as obras e sobre a vida do Oswald de Andrade, do Antonin Artaud, do Oscar Wilde, do William Burroughs, do Ernest Hemingway, do Charles Bukowski. Então eu ficava assim meio, puxa, né? Eu ficava meio. Era um processo. Ó, o grande Rick, um amigo baixista do tempo do Instituto de Educação, salve. Cara, eu ficava um pouco na agonia, assim, querendo ser escritor, e a música sempre falando muito alto, assim, a vontade de ouvir muita coisa, conhecer muita coisa, tocar, ouvir Arrigo Barnabé, Premeditando Breck, ouvir New Wave, ouvir B-52s, Divo, ouvir Stray Cats, né? E mexer com tudo isso e fazer música, fazer rock, fazer barulho, tocar um horror, de certo modo. Então, a parte do projeto de escritor, Ulisses, ela foi acontecendo de uma maneira um pouco torta, assim. Eu tenho um monte de coisas escritas na adolescência, estão guardadas, não digitalizei, né? Não vou, sei lá, não sei se um dia eu não trago isso à tona, mas aconteceu que eu comecei a fazer umas crônicas por telefone para a Rádio Ipanema, em horários da Katia Suman, e depois era uma crônica um pouco maluca, um pouco falando sobre cultura, sobre um livro, sobre um filme, um disco. Fazia as crônicas franquianas pelo telefone. Era rolou várias coisas diferentes. Rolava de eu fazer pelo telefone ao vivo, rolava de eu ligar para a Band e gravar o comentário e a Kátia tocava. Rolou de fazer no horário do Alemão Vitor Hugo, uma época.
E isso foi gerando na Kátia a ideia do sarau elétrico. Estou contando a história mais longa, assim, mas tudo isso de interagir com a Rádio Ipanema foi colidir, foi convergir, né? Eu ia dizer colidir, foi convergir para o sarau elétrico, que começou em 1999. E daí o sarau, inicialmente a Kátia Suman, o professor Luiz Augusto Fischer e eu, era um ambiente à luz de velas, no Bar Ocidente, uma ambientação de taverna, e, e a gente lendo coisas que a gente gostava, que achava divertidas, que achava, né, coisas que tinham alguma profundidade, alguma significação para a gente. E aquilo fez com que eu recomeçasse uma ideia de escrever os textos para eu ler, né? Os textos que eu comecei a ler no sarau eram textos inéditos e com o tempo isso foi gerando um volume de material, né? Um volume que gerou um primeiro livro lá, o Realidades e Chantilly's Diversos. Daí, exatamente, né? Como andar de bicicleta, tocar violão, tu começa a escrever, daí vem um pouco de um fluxo criativo, narrativo. Mas embora eu goste de algumas coisas que tem nesses livros, eu diria isso, assim, né? Modestamente. Eu acho que quem escreve com determinada regularidade tem uma convicção disso, uma obstinação em ter produção literária, se dedica, assim, eu tenho o maior respeito, assim, alguém que, né, que está sempre pensando em escrever, pensando em se expressar através de texto. Eu me expresso mais através de música, através de, às vezes até... Valeu, obrigado. Opa, acabei. Deixa eu ver até se não... Se eu desen... não, Melhorou. se ele dá uma... não. Seguem me vendo? Sigo te ouvindo e te Nossa, vendo. cara. Agora eu tô vendo uma foto Opa, antiga. e agora? Voltou. Agora tô te Tá, vendo. Te vendo atrás da tá. biblioteca. Cara, que coisa. Porque pra mim tá só uma tela aqui. Cara, então essa parte de literatura, não que eu... Oh, esse rapaz aqui hoje eu falei com ele, lá de Brasília, Marcos. Cara, como eu te falei, eu não acho nem um pouco um problema, assim, eu me enxergar mais como leitor do que escritor, assim, né? Ó, Wilson Farina, outro amigo também. Eu tô lendo agora, eu tô lendo esse livro aqui do Jonathan Franzen, O Tremor, né? E esse cara é um cara que eu gosto muito. E estava lendo antes também Pavões Misteriosos, André Barcinski falando sobre a cena pop do Brasil de 73 a 82. Estava lendo também o Lanier aqui, 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais. Estava lendo Luiz Tati, O Século da Canção, né? Então eu acho que esse lugar ele é muito bom, né? Eu ter esse lugar de fala como eu sou mais leitor e me faz bem às vezes. O cara perde sono no meio da noite. Vou ler ali, vou ler 10 páginas aqui desse livro, porque o texto dele é meio denso, assim, 10 páginas no meio da madrugada, puxa, vale por 100 páginas, sei lá. Então, eu acho isso aí que o Marcos está dizendo é bacana, assim, escrever sobre qual é a história de cada música. Isso é muito legal, isso aí seria legal. Por trás da Ó, o música, Bruno né? Ruffier também entrou, grande carinha ali do Baby Buddhas. Mas, cara, eu vejo isso, Ulisses, eu não chego a ter um plano um dia assim de, não, em tal situação, em tal período, eu talvez escreva mais, não sei. Para mim agora, dar vazão ainda a essa questão da música, eu tô finalizando esse disco com o Cassim. Eu compus 14 músicas para esse disco, ele vai ficar em 12 faixas, todas minhas, com a produção do Cassim. E tenho outras outras composições antigas por lançar. Quero compor algumas em espanhol.
Então eu tenho um itinerário de composições e de desafios individuais em relação à música que estão na frente, assim, de eu voltar a ter uma frequência como escritor. Mas como eu falei, eu me enxergo, né, esse lugar de fala, ele tá bem resolvido, assim, de me enxergo mais como leitor do que como escritor, assim, nem, né, por mais que eu já tenha publicado e não, são livros singelos, são até pequenos, são curtos e me divirto com algumas coisas que tem ali, mas é um projeto mais a longuíssimo prazo, eu diria, retomar alguma regularidade escrevendo, assim. Em 2007, tu cria um curso de formação de produtores e músicos de Sim, rock. Como é que surgiu essa ideia? cara, Comenta para nós. na verdade, eu tinha uma relação com a Unicinos através de um grande amigo que é o Fabrício Carpinejar. Nessa época, o Fabrício Carpinejar trabalhava lá. De onde que eu conheci o Fabrício? Dos saraus. A gente vê muita gente dizendo por aí, eu participo de muitos sarais, né? São saraus, né? Mas, enfim, Sim. o, o Fabrício fez saraus junto comigo. Ele participou de saraus junto com a Kátia Fischer. Então, eu fiquei muito amigo. E ele, uma época, trabalhava lá, num curso de letras. Ele constituiu lá um curso de formação de escritores e agentes literários. E o período era receptivo a criar novos cursos. E daí ele me indicou para fazer esse projeto, esse rascunho, e isso deu muito certo. Foi indo adiante. Esse nome na época eu implicava, mas acabei sendo o voto vencido, né? Surgiu um curso diferente que era sequencial, não era ainda tecnólogo, até como ele é hoje já há um tempo. Então surgiu esse curso com esse nome, era um curso para gerar a carreira de um músico, dar boas noções de, né, de direito autoral, produção de gravação. Era um curso que englobava uma série de saberes e de atividades que o músico cedo ou tarde vai ter que interagir no mercado, né? Então tentava trazer isso para a sala de aula. E fluiu bem, como eu gosto de dizer, atraiu um determinado público, afastou outro, foi objeto de muito meme, muita piada, mas o curso ele seguiu, ele foi se fortalecendo. Nesse meio tempo eu fiz especialização em docência no ensino superior, fiz mestrado em comunicação. Uma série de aprendizados bacanas vão caminhando junto com a existência desse curso. Não sou o único cara que trabalhou, obviamente, na elaboração, né, no projeto. Teve outras pessoas que ajudaram a desenvolver o viés legal, o viés didático-pedagógico, enfim. Mas isso me absorveu na época, segue me absorvendo. Minha vida está muito. Não dá para dizer eu atuei em várias bandas e tinha lá o curso de letras, né? Tinha concluído essa determinada qualificação. Então, cedo ou tarde eu entraria em sala de aula. Isso foi. Eu não parei de tocar, não parei de participar de um evento cultural como era o Sarau, mas cedo ou tarde, né, apareceu, se esclareceu uma oportunidade como professor, como gestor, e isso são coisas interessantes, coisas que aparecem e tu vai vendo, né? Se diz sim, diz não. É algo que, como tudo na vida, a gente vai aprendendo como é a convivência acadêmica. Tive experiências em secretarias de cultura, tudo isso são aprendizados, assim, tu vai tentando colaborar, tu vai tentando, tu tanto, é uma via de mão dupla, tu tanto aprende um monte convivendo com outras pessoas e passando pelos percalços, como tu também tenta contribuir, deixar a tua doação, Muito obrigado aí pela galera que está entrando aí. E, Não, agradecer o pessoal que está não, entrando, um né? monte de gente. Sim. Mas, cara, essa experiência, eu sou grato até hoje. Eu estou na Unicinos desde 2007. Em março agora desse ano completou 13 anos.
E, cara, cada ano é um desafio diferente. As turmas que entram. O Bruno. O grande Bruno. Querido Bruno. Até meus sentimentos, eu sei que ele perdeu o pai há pouco tempo. Olha só, justamente é um desafio muito grande, cara. Cada turma que entra tem uma expectativa. Teve um período que o pessoal queria mais aula em estúdio, mas daqui a pouco não, o pessoal também quer, sei lá, aprofundar software de áudio. Enfim, o desafio é sempre muito grande de como olhar para o mercado e como fazer com que o curso siga sendo relevante, né? Então é um mercado muito grande essa questão da música tem a banda cover, tem banda no universo Gaudério, tem o segmento erudito. Dentro do espectro da música popular tem trocentas coisas acontecendo. Eu acho que até no caso a música do Rio Grande do Sul ela se manifesta de várias formas e acho que o pessoal é muito desunido, é muito puxador de tapete um do outro. Eu sempre comento com os alunos, né, de terem uma postura e um coleguismo maior, de valorizar a banda do colega, né? Não fica dando like e valorizando só tua banda, né? Prestigia a banda dos outros, assim como, enfim, tem que ter uma expressão que eu gosto daí tem que ter uma noção de reciprocidade, né? Não adianta só, né? Uhum. O pessoal vai gostar de ti, vai te valorizar se tu também valorizar o trabalho dos outros, né? Ninguém foi no meu show. Tá, mas tu vai no show dos outros. Agora a gente não tem show, não tem nem como É, ir agora, né? Mas tu prestigia a live do fulano, divulga o fulano. Então como é que tu vai querer ampliar o teu público se tu também não... Mas eu falo bastante sobre isso, eu gosto disso, da imagem da reciprocidade, assim, e isso é muito importante. sim. Agradecer ao pessoal que está entrando aí, né? Não consigo ler tudo Sim, que aparece, é muita coisa. E pedir para o pessoal marcar aí os coraçõezinhos aí bastante, tá? Porque é muito legal. importante. Frank, a gente sabe que historicamente o rock tem uma origem, né? Desde lá, se tu pegar, desde lá dos campos de algodão dos Estados Unidos com o blues e tudo mais, vindo com a questão da resistência, ou mesmo de uma coisa anti-establishment, né? Vou dar um exemplo aqui histórico, né, que é o caso de Woodstock, né? Mas aí a pergunta e a gente sabe que desde pegando lá dos campos de algodão, né, do blues dos Estados Unidos, muita água passou por baixo dessa ponte, né? Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte, cara: tem como é que alguém que vive do rock and roll, que é um estilo que é notoriamente de resistência, né, de indignação, ser alguém com postura conservadora de direita? Ah, Tem como, cara? Como é que cara, tu vê isso? muito complicado isso, cara. Essa fala aí foi excelente. Cara, isso eu acho que mostra assim o rock, esse gênero que é um crossover, que é uma mistura, uma coisa híbrida, né? Ela é mistura de expressões belíssimas, maravilhosas e por um lado também sofridas, né, do povo negro norte-americano, mas também tem muito branquelo, desfavorecido lá do country, né? O rock vai ser uma mistura dessas coisas e ele representava, antes de mais nada, essa expressão do Fernando Rosa, desse crossover, essa mistura, né? O rock representava a possibilidade de diminuir segregação, né, nos Estados Unidos do decorrer dos anos 50 e ainda em alguma parte dos anos 60, digamos, não que hoje não exista, a gente está vendo esses movimentos antirracismo diante das truculências dos policiais nos Estados Unidos e assassinatos e violações de direitos humanos, enfim. Mas essa música ela surge como uma forma de minimizar a segregação, mostrar que jovens negros, jovens brancos podem estar juntos na plateia dançando, curtindo rock. O rock tem isso da autocelebração, o cara tá tocando e tá festejando junto com a plateia. A música antes ela era mais
acontecendo no palco e as pessoas ali assistindo, né? Não, daqui a pouco é aquela bagunça que é o divertido do rock e da música popular, né? Então, cara, eu acho que o rock, muita gente foi. Essa linguagem do rock foi passando por diferentes movimentos culturais. O rock, às vezes, aliado a causas sociais, reivindicações. Não é uma regra que todo rock vai ser contestador, né? As pessoas se expressam através de rock que gostam de rock também. Enfim, e o rock, de certo modo, como qualquer outro produto cultural, ele também começa a ser, em alguma boa medida, super, com perdão do clichê da expressão, o rock também começa a ser absorvido pelo sistema, né? O que é lá a camisa do Ramones, do Kiss, a venda na C&A, na Renner, enfim. A pessoa nem sabe que banda é aquela, mas tem a camisa, porque aquilo, isso eu não acho bom nem ruim, né? Isso aí é uma coisa. Para comprar uma camisa do Ramones, tu tinha que ir a São Paulo fazer um show e de repente tinha em alguma loja na Galeria do Rock, tinha uma camisa do Ramones ou dos Beatles. E com o tempo isso tudo foi se ampliando, foi, como eu falei, né? Com perdão do clichê, essa questão contracultural ela foi sendo absorvida, aceita pelo sistema, entendida, né? Então é um caminho muito grande para o rock, de alguma forma, ele também atinge, chega e cai no gosto de pessoas que não têm uma vinculação com a sua origem, com contestação, né? Eu muito toquei em algum lugar e antes do som mecânico estava tocando, sei lá, Highway to Hell Highway to Hell do AC/DC, tá o cara ali, tá bebendo a sua long neck com uma camisa Lacoste, todo emperiquetado, e não tem nada a ver com o espírito da música. Mas é isso que eu tô falando, aquela música é uma música que aquele cara, talvez bem nascido, não tem nada contra a camisa Lacoste, a questão não é essa, é só um exemplo. Mas Claro. cara, eu acho isso, assim, eu acho que essa pessoa, ela realmente leitura, né, sobre política, sobre como a sociedade está organizada, e daqui a pouco ela curte um tipo de música que, na sua origem e na sua essência, é uma música contestadora, é uma música de reverência, de extravasar, e o cara, ao mesmo tempo, está muito aliado a todo um, sei lá, um discurso pseudo-conservador, né? O cara é conservador, mas também é corrupto em muitos casos, né? Cara, é uma pergunta bem. Eu entendo isso, assim, volta e meia eu tive nesse período da pandemia, volta e meia, fazendo também postagens anti-bolsonaristas, ou eventualmente postando uma ideia de candidato ou candidata que eu vou votar. E às vezes tinha lá um grande grupo, seja no Instagram, no Facebook. Eu tinha lá muitos fãs também de direita, e a minha tendência, como boa parte das pessoas, é tu acabar fazendo uma certa faxina, e às vezes eu sinceramente não sei se isso é o mais correto, né? Às vezes a faxina tem que ser com alguém que tenta estabelecer agressões, né? Porque a gente deve ter diálogo com todo mundo, com todo tipo de escolha, né? Então, lamentavelmente, quando tu passava lá tem lá, descubra quais amigos votaram em Bolsonaro. Tu tem como passar uma espécie de um antivírus, assim, né? Um filtro? E, cara, era inacreditável, assim, pessoas que tu tinha uma convivência, mas que, poxa, daqui a pouco o cara ele acredita e ele endossa pessoas da área da política e da sociedade que não tem a mínima vinculação com o que são o meu jeito de ver o mundo, os meus valores, né? Mas isso aí, Ulisses, amigo, eu acho que transcende muito a questão, né? Determinada música surgiu, né? Cara, o rock, em alguma medida, tem música eletrônica underground, tem música de tudo que é jeito, surgindo em diferentes camadas, e não é, não é um problema entender que
que um artigo, um produto cultural, ele pode, né, ser consumido, ser aceito por todo mundo, né? Mas é um assunto é bem complicado de falar. Isso aí tem vários amigos também, o Márcio Petraco também, ele dizer, cara, não, roqueiro e de direita. O que a gente está vendo? Tem um monte de gente que é de direita e que é roqueiro. Eu vou até dizer com todo o respeito mesmo. O problema não é a pessoa ser de direita, o problema é ser de direita e endossar, né, alguém que fala em tortura. Não, sempre existiu alguém que tem uma cabeça, digamos, de esquerda por justiça social, por liberdade, por, enfim, e pessoas mais conservadoras. Isso aí, o mundo, há muito tempo, isso vem lá da Câmara dos Comuns, enfim, da Inglaterra ou da França, não lembro agora direito de onde vem essa. Mas, cara, o problema é quando se perde o diálogo, se perde a noção de respeito, né? E, enfim, mas é um baita assunto, isso é um assunto muito bom e legal que tu trouxe esse assunto. Frank, para encerrar, uma pergunta bem fácil. Quem é Frank Jorge? Nossa, mãe, cara. Cara, eu sou músico, sou porto-alegrense e pai, marido, né? Já não sou filho, né? Já perdi meu pai muito cedo, minha mãe perdi em 2011. Como um bom virginiano, eu tenho esse apreço às artes, né? Eu sou, dentro do possível, eu tento ser acessível ao público que me procura para conversar, para dividir músicas, ideias, né? É uma pergunta sempre meio difícil. Eu reconheço com bastante singeleza e humildade, né? Minhas falhas, meus defeitos, o virginiano tem algum aspecto de organização, mas eu também revelo a minha procrastinação, mas eu diria assim, cara, eu sou um porto-alegrense, uma pessoa do Rio Grande do Sul, mas do mundo, né? Gosto muito de ser um latino-americano, gosto de música em espanhol, enfim, gosto de ter essa perspectiva de repente morar em outro país com a minha família, enfim. E tenho esse carinho, né, pelo público que vem acompanhando a Graforreia, Frank Jorge, Cowboys Espirituais. Eu trabalho com Júlio Reni, eu fico muito faceiro com esse interesse das pessoas no que a gente vem produzindo desde 84, 86, né? É por aí, mais ou menos isso, assim. Frank, tenho te agradecer muito valeu, por essa disposição. Não, foi muito boa por esse bate-papo. Não, e fico à disposição e parabéns pela tua... Não sei se tu tá em vias de se formar ou se tu tá mantendo Eu devo me formar no que vem. Então, poxa, o cara seguir estudando, o cara imaginar uma live para trocar ideias com músicos, com pessoas da sociedade, da área cultural, enfim. Acho muito bacana a tua iniciativa. Foi, né, uma hora que passou muito tranquila, muito legal, uma discussão de alto nível. Assisti um pouquinho só a tua com o meu amigo Tonho Croco. E, cara, é isso. Fico à disposição, agradeço a galera que chegou aí também. E eu reforçaria isso, cara, com perdão do micro jabá, mas acompanhem lá no Spotify, acompanhem Graforreia Harmônica, Frank Jorge, as bandas aqui do Sul, Ultraman, Bideobaldi agora meio que parou, mas tem lá o Império da Lã, enfim, tem um monte de bandas legais, acompanhem aí, fortaleçam as bandas daqui, conheçam coisas de Belém do Pará, do Rio de Janeiro, né? Fortaleçam os artistas prestigiando as suas postagens nas redes sociais e, os seus materiais nas plataformas aí também. Certo? Valeu. É isso aí. Só para comentar com o pessoal que na segunda-feira eu vou entrevistar outra figuraça, vou entrevistar Alemão Ronaldo. Legal. Às 8 horas legal. No meu perfil. Virginiano também. Obrigado. Valeu, muito obrigado. Valeu. Não, outro virginiano também. Valeu, grande abraço. Sim. Até mais, um abraço. Tchau, tchau.